Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online em company e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani e eu quero te convidar a saber mais sobre a Amplum Biogás. Então acesse www.amplumbiogas.com.br ou busque nas redes sociais por @amplumbiogas. Esse podcast foi criado para a gente dialogar com o setor de biogás e biometano e a ideia é conhecer melhor os profissionais do setor, aprender com eles, compartilhar conhecimento e saber qual que é a visão deles para o presente e o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. Você também pode se inscrever no nosso canal. Então, ativa o sininho e aí você receberá um lembrete de que tem conteúdo novo. Mas se você está nos ouvindo pelo Spotify, já gosta do nosso trabalho, classifique a gente com 5 estrelinhas e recomende esse podcast para outros profissionais do setor. E lembre-se de seguir o nosso perfil. Assim você será avisado logo que o novo episódio sair. O tema de hoje é muito além do etanol e do açúcar, o biogás na indústria sucroenergética. E a gente tem a honra de receber o Luciano Rodrigues, da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a Única, para essa super conversa. O Luciano tem graduação em Engenharia Agronômica pela Exalc de Piracicaba, a USP, tem mestrado e doutorado e pós-doutorado em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo, pós-graduação executiva em Direção Geral pela IS Business School São Paulo e Barcelona, e tem mais de 15 anos de experiência no setor privado. Atualmente ele é diretor de Economia e Inteligência Estratégica da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a Única. Ele é membro do Conselho Técnico Consultivo da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, do Ministério de Minas e Energia, e é vice-coordenador da Câmara Técnica e Econômica da Consecana de São Paulo. Ele atuou como professor de Economia e Métodos Quantitativos no mestrado profissional em agronegócio na EESP-FGV e na Universidade de São Paulo, na Exalc e USP. Atualmente é pesquisador do Observatório de Bioeconomia da FGV e coordenador acadêmico do MBA em agronegócios da mesma instituição. Olá, Luciano, seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. É uma satisfação enorme recebê-lo aqui e ter a oportunidade dessa conversa. Olá, Leidiane, é um prazer aqui participar para a gente conversar e discutir sobre esse tema que é super relevante e tem ganhado muito espaço no setor sucroenergético. Tenho certeza que vai ser um tema que a gente vai discutir muito aí nos próximos anos. Luciano, para a gente começar, já li teu currículo, mas eu queria falar um pouco além da sua atuação profissional. Então, conta para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, sobre você, assim, em que cidade você nasceu, em que cidade que você mora atualmente, quem é o Luciano Rodrigues, além do mundo profissional? Bom, eu nasci no interior de São Paulo, em Piracicaba, passei pouco tempo da minha infância aqui, alguns anos, depois morei em várias cidades do interior de São Paulo, em outras cidades, eu retornei para Piracicaba quando era adolescente, né, fiz graduação aqui na Exalc, como você mencionou, mudei depois da graduação, fiz mestrado em economia e na sequência fui para São Paulo, né, e os últimos 15 anos antes da pandemia, entre a cidade de São Paulo e o interior de São Paulo, e agora depois da pandemia continuo, né, trabalhando na Única em São Paulo, mas num formato mais flexível, então a gente tem viajado bastante no interior, não só de São Paulo, mas do Centro-Sul todo, visitando as unidades produtoras, reuniões em Brasília, e também reuniões em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, dividindo o tempo entre essas diferentes localidades. Viajando bastante, então. Sim, a Sempre, pandemia né? trouxe muita reunião online, muita conversa online, mas obviamente não tem como excluir a interação pessoal. Claro, claro. Ótimo, adoro Piracicaba, adoro o interior de São Paulo. Já morei em Campinas, né? Então tenho Aqui do proximidade. lado. E conta agora para o nosso ouvinte como que você chegou nesse mundo do setor sucroenergético. Assim, desde o início da tua carreira, você já trabalhava em usina de de etanol e açúcar. Como você Olha, desenvolveu? eu fiz engenharia agronômica, então já tinha, digamos, um contato, com o agronegócio Uhum, desde da minha formação. Trabalhei e fiz estágio em outras culturas, laranja, café, milho, seringueira.
E quando terminei o curso de graduação, decidi mudar um pouquinho de área, fui fazer mestrado em economia, e no mestrado já utilizei como tema o setor sucroenergético para elaborar a minha dissertação. Né? Então, desde o início do mestrado, passei a ter contato mais intenso com essa indústria, né? Depois trabalhei numa empresa de consultoria também com atuação vinculada a biocombustíveis, e a partir daí meu vínculo com o setor permaneceu. Já são mais de 15 anos que, entre esse período curto aqui da vida acadêmica e a atuação no setor privado, tenho, digamos, tendo contato com essa indústria nas suas mais variadas áreas. E antes da gente começar a falar mais sobre essa relação do setor sucroenergético com biogás e biometano, conta pra gente o que é a Única, qual que é a atuação da Única também para o público entender a importância dessa instituição. Bom, a Única é uma associação, né? Já tem algumas décadas aí de existência, que foi criada lá atrás a partir da união de duas associações, uma que representava as destilarias produtoras de etanol e outra que representava as empresas produtoras de açúcar, inclusive por isso o nome Única, né? Uma união de duas associações. A Interessante. Única tem um escritório em São Paulo, né? Depois da pandemia a gente reduziu esse espaço lá, né? Pela mudança no formato de trabalho. Tem um escritório em Brasília. A gente tem também representantes fora do país, uma representante em Washington, nos Estados Unidos, e outra em Bruxelas, para discussão de regulação, né? Defesa de interesse do setor fora do país. A Única conta com profissionais executivos em diferentes áreas, né? Desde áreas mais técnicas, passando por comunicação e área institucional, para defender interesses do setor, né? Eu acho que elaborar e propor políticas públicas, gerar e disseminar informações críveis sobre essa indústria, dar suporte para os associados em temas que são de caráter mais institucional. E hoje a gente conta aí com mais de 120 unidades produtoras associadas, usinas que produzem açúcar e biocombustíveis a partir de cana e também a partir de milho de segunda safra, né? A Única, no último ano, fez um ajuste no seu estatuto para recepcionar essa nova matéria-prima importante para a Uhum. produção de biocombustíveis no Brasil. Ótimo. E aí, as usinas de milho também foram agregadas e agora a Única representa as usinas também. E, A Única digamos, pode hoje ter entre os seus membros produtores de etanol de milho. Nós temos a FS Bioenergia e também a São Martinho, que agora lá em Goiás produz etanol de milho. Então, hoje nós representamos empresas, né, que se associaram hum, voluntariamente à associação, que produzem biocombustíveis, tanto de hum, cana-de-açúcar quanto de ok. milho. Ótimo. E aí você já comentou, eu queria deixou assim para eu puxar um outro tema. As conhecidas usinas de álcool, muita gente ainda usa o termo álcool, né? Álcool e açúcar. Agora a gente vê cada vez mais sendo utilizado o termo usina sucroenergética. Ou seja, a gente passa a chamar de sucroenergética porque elas vão muito além do açúcar e etanol, que é exatamente o título do nosso podcast, né? Então, por que chamar de sucroenergética? Tenta explicar de maneira simples para o ouvinte que talvez nunca utilizou muito, nunca ouviu muito esse termo, ou não conhece muito da indústria de etanol e açúcar. Por que é mais correto chamar de sucroenergética? Bom, essa é uma indústria que começou lá quase que junto com o descobrimento do Brasil, produzindo açúcar, e que já há muitas décadas migrou, né, digamos assim, da esfera tradicional do agronegócio como fornecedor de alimentos e entrou no mundo da energia. Inicialmente com etanol, a gente mistura etanol a gasolina no Brasil desde 1931 e ganhou mais relevância a partir da década de 70. E hoje esse setor, né, que era o setor do açúcar, da usina de açúcar, da usina de etanol, hoje a gente está produzindo açúcar de cana-de-açúcar, etanol de cana-de-açúcar, bioeletricidade de biogás do bagaço da cana-de-açúcar, etanol de milho de segunda safra, etanol de segunda geração, biogás, biometano, e no futuro acho que a gente vai agregar aqui
outros produtos, combustível sustentável de aviação, hidrogênio renovável e assim por diante. Então, de fato, essa indústria deixou de ser a indústria da cana de açúcar, da cana de etanol, e passou a ser a indústria de uma série de produtos da bioenergia renováveis, com baixa pegada de carbono, que podem contribuir de forma significativa aí para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Ótimo. Então, é numa lógica muito de bioeconomia, economia circular, né? Se fala até em as usinas passarem a ser vistas como biorrefinarias, certo? Sim, a gente tem dentro das usinas hoje uma empresa, por exemplo, que produz açúcar, etanol, biogás e biometano e bioeletricidade. Então, você tem dentro de uma mesma planta bioeletricidade renovável, Uhum. etanol, biogás, biometano, CO2. Quer dizer, você tem aí todos os elementos para produzir desde fio, né, combustível sintético, passando por combustível sustentável de aviação, hidrogênio renovável. Então, de fato, a gente tem um potencial bastante grande para os próximos anos na área com a transição energética, com a demanda de produtos de baixo carbono. Ótimas perspectivas, né? E assim, a gente vê o setor quando, então, olhando pela ótica do biogás, e vou falar mais biogás, mas sempre que eu falar biogás público, a gente está falando de biogás para energia elétrica, biogás para biometano, para térmica, ok? Então, Perfeito. no setor de biogás, olhando nessa ótica para o setor sucroenergético, como que vocês vêm vendo essas oportunidades que vêm surgindo? Porque um dos maiores potenciais de produção de biogás do Brasil, segundo os estudos, vai ser, né, proveniente, está no setor sucroenergético por causa da vinhaça, da torta de filtro, e ainda tem outras possibilidades, outros resíduos que talvez possam passar a integrar, a ter atratividade para serem utilizados na produção de biogás. Então, como que a Única e como você, Luciano, vem vendo essa conexão entre essas duas indústrias, entre esses dois setores e a sinergia na geração de oportunidades? Bom, eu acho que o biogás e o biometano trazem excelentes perspectivas para essa indústria, né? Se a gente pensar, como você mencionou, pela ótica de economia circular, a gente tem um exemplo aqui fantástico, né? Você utiliza a cana-de-açúcar para produzir açúcar e etanol. Nós tínhamos, né, dois subprodutos, né, coprodutos dessa produção: a torta de filtro, que é proveniente ali da filtração do caldo da cana que é extraída nas moendas, e também a vinhaça, que é proveniente, é um coproduto da fermentação de etanol. Para cada litro de etanol, as nossas empresas produzem entre 10 e 12 litros de vinhaça em média. Esses dois produtos eram utilizados, né, e são utilizados pela indústria como biofertilizantes. Né? Eles são fonte de matéria orgânica, potássio, fósforo, cálcio, magnésio e até um pouco de nitrogênio. E o que a gente está vendo com o biogás, com o biometano, é uma possibilidade de extrair ainda mais energia desses produtos, ou seja, otimizar ainda mais a energia que foi absorvida pela cana-de-açúcar no seu processo de crescimento. Então, esses dois coprodutos, esses dois subprodutos da produção, são utilizados para biodigestão. A gente consegue extrair o biogás e, na sequência, ainda se tem um biofertilizante. Então, é uma lógica de economia circular fantástica, porque você pega o resíduo, ou o que era resíduo da produção do passado, que agora a gente pode Deixa de chamar de ser, né? coproduto, para extrair novos energéticos, seja o biogás, seja o biometano, e ao final desse processo você não tem nenhum resíduo, você na verdade tem um biofertilizante que é aplicado no campo para que a cana possa extrair ainda mais energia no seu processo de crescimento. Então, você tem uma lógica de economia circular fantástica. E sobre o ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa, nós também temos aqui um benefício bastante significativo, né? Seja porque nós podemos utilizar o biometano no futuro para substituir o diesel da produção, ou parte, pelo menos, do diesel utilizado na produção de etanol, ou seja, eu vou usar esse novo biocombustível Uhum.
melhorar a pegada de carbono do etanol, reduzir a intensidade de carbono, ou mesmo para vender esse biometano em substituição ao gás. Nós estamos falando de um produto que emite 10 vezes menos gases de efeito estufa se comparado com o seu concorrente fóssil. Então, acho que amplia significativamente o portfólio de produtos energéticos dessa indústria, tem potencial para isso, e Uhum. também melhora a intensidade de carbono, o poder de descarbonização dos produtos que já são fabricados, como é o caso do etanol anidro hidratado. Ótimo. E como você vem vendo, assim, ou seja, não há dúvida, pelo que eu estou entendendo, que é uma grande oportunidade para as usinas sucroenergéticas cada vez avançarem mais esse caminho da bioeconomia, da economia circular. E como você vem vendo que essas empresas estão nesse caminho? Elas já estão a maioria já está prestando atenção, já está planejando investimentos. Você acha que é algo que vai. A gente sabe que tem 2 usinas já utilizando biogás, produzindo biogás em São Paulo, tem uma no Mato Grosso do Sul, acredito que tem outras aqui que eu nem vou listar, mas enfim. Mas a maioria está ainda. A gente vê muito a conversa falando sobre o potencial de São Paulo, porque é onde está a maior produção de açúcar e etanol do Brasil, certo? Qualquer coisa vai me corrigindo. Não, perfeito. Eu acho que a gente já tem empresas produzindo biogás, como você mesmo Aham. mencionou. Hoje, inclusive, a gente já tem empresas produzindo biogás no setor e credenciadas no RenovaBio. Então, inclusive, já podendo emitir CBIOs, créditos de descarbonização da comercialização do biometano. E Uhum. eu vejo esse processo muito parecido com o processo que eu vivenciei talvez uns 15 anos atrás com a bioeletricidade, né? Algumas empresas já começando a investir, muitas fazendo avaliação de potencial, e hoje, né, mais de uma década depois, a bioeletricidade já é um produto consolidado no setor, né? Nós temos um grande número de empresas que produzem bioeletricidade. Então, eu enxergo um movimento muito parecido em relação ao biogás e ao biometano, muito parecido no sentido de que nós estamos vendo empresas já produzindo e uma série de grupos com projetos para tirar do papel aqui nos próximos anos. Ótimo, então as perspectivas são realmente que esse potencial estudado passe a ser realizado nos próximos anos nesse setor, o que vai ser incrível, né? Vai ter muito biogás e biometano disponível aí para uso. Sim, o potencial de produção dessa indústria é enorme, né? Como você sabe, tem vários estudos aí que mostram a partir de diferentes premissas e parâmetros, mas enfim, todos eles chegam a um volume expressivo em termos de potencial, mas óbvio que a gente ainda tem desafios, né? Temos aspectos técnicos que estão quase que praticamente todos superados, mas obviamente sempre tem Uhum, aperfeiçoamento da tecnologia produtiva. Depois a gente passa para o biogás na geração de energia elétrica. Acho que aí também temos uma discussão sobre como que essa energia elétrica pode ser absorvida, até que uhum. ponto, por exemplo, eu consigo colocar uma planta dessa participando de um leilão de energia de reserva, por exemplo. Enfim, tem uma série de discussões aí. A hora que a gente passa para o biometano, nós também temos desafios e aspectos para serem superados, seja para o uso do biometano em substituição ao diesel na produção, os equipamentos que são utilizados no setor, né, especialmente caminhões, colhedoras, são bastante específicos, né? E a gente está vendo uma corrida, né, um esforço muito grande da indústria que oferece esses equipamentos para poder oferecer Para produtos atender. que consigam Uhum. utilizar o biometano, né, em substituição ao diesel. E também temos discussões sobre a comercialização desse biometano, seja na geração de crédito de carbono, geração de CBIO, seja na valoração do componente ambiental desse produto, ou mesmo na infraestrutura de abastecimento. Como que eu posso usar os dutos? Faz sentido vender isso aqui em cilindro? Até que ponto é o raio econômico? Enfim, acho que tem aí um debate muito grande envolvendo aspectos técnicos, econômicos e regulatórios ainda para serem discutidos e superados nos próximos anos. Perfeito. E aí você falou de um ponto que eu queria explicar para os ouvintes. Falou em CBIOS, RenovaBio. Tem como você explicar para a gente o que é o RenovaBio?
bem de forma simples, e como que as usinas sucroenergéticas podem se beneficiar, podem gerar mais receitas, dentro dessa política pública, já adiantando, né, o que é o RenovaBio, porque tem a rota do melhorar a nota, você até colocou, melhorar o fator de emissão do etanol, e tem também a possibilidade de receber CBIOS pelo biometano. Mas explica um pouquinho para o público o que é esse RenovaBio e que pode gerar tantas oportunidades para esse biogás do sucro energético. Perfeito. O RenovaBio é o nome dado à Política Nacional de Biocombustíveis. Ela foi aprovada, né, a lei que deu origem a essa política no final de 2017, e o programa começou a funcionar efetivamente no final de 2019, enfim, rodando de forma mais efetiva aí em 2020. A lógica da política, ela tem metas para reduzir a intensidade de carbono, né, quanto de CO2 equivalente tem em uma unidade de energia no setor de combustíveis no Brasil. Então, ela tem metas para 10 anos de redução. E para reduzir a intensidade de carbono desses combustíveis, a gente tem que aumentar a participação dos biocombustíveis na matriz, qualquer biocombustível, e produzir esses biocombustíveis de forma mais eficiente, ou seja, produzir esses biocombustíveis com menor emissão. A lógica do programa prevê que os distribuidores, né, as distribuidoras de combustível cumpram essas metas de descarbonização comprando créditos, que são usualmente chamados de CBIOS, ou créditos de descarbonização, gerados pelos produtores de biocombustíveis que estão credenciados no programa. Então, qualquer usina ou qualquer produtor de biocombustível que queira participar do programa, né, ele precisa preencher uma ferramenta para quantificar qual é a pegada de carbono do biocombustível que ele produz. Então, ele coloca lá quanto que ele consome de diesel, adubo nitrogenado, potássio. Os distribuidores são a parte obrigada do programa, e para cumprir as metas de descarbonização, eles precisam comprar um crédito que é gerado pelos produtores de biocombustíveis, usualmente chamado de CBIO, né, o crédito de descarbonização. Cada título desse representa uma tonelada de carbono que foi reduzida ou removida da atmosfera. E para gerar crédito de carbono, esse crédito de descarbonização, os produtores de biocombustíveis precisam estar credenciados, certificados nesse programa. Então, eles precisam preencher uma ferramenta com todos os índices de sua produção, quanto que ele consome de diesel, adubo nitrogenado, fósforo, potássio e assim por diante. Essa ferramenta é auditada, esses números são auditados por uma empresa externa e pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e aí esses produtores são aptos a emitirem esses créditos de descarbonização. Então, em linhas gerais, né, quando você tem o biometano, ele pode atuar nesse programa de duas maneiras. Uma, pelo fato de substituir diesel na produção de um outro biocombustível, etanol, biodiesel, qualquer outro biocombustível, você vai melhorar a pegada de carbono desse biocombustível, você vai conseguir produzir ele com menor nível de emissão, ou mesmo vendendo o biometano direto para um outro setor, para uma indústria que vai substituir o gás fóssil. E aí esse biometano que é comercializado também pode gerar crédito de descarbonização. Então, hoje, esse produto já está incorporado na política, e a gente já tem, inclusive, aí empresas que produzem biometano a partir de aterro, credenciadas, e na última semana tivemos uma empresa que produz a partir de torta de filtro e de vinhaça, uma empresa do setor sucroenergético, Uhum. comercializando biometano e gerando créditos. Nossa, é ótima notícia, né? Agora a gente ter CBIOS sendo gerados também de biometano proveniente do sucro energético, e não apenas do aterro, como que a gente já tem um projeto incrível também rodando nesse sentido, né? Essa é uma política pública bem notável, assim, né, para incentivos renováveis no Brasil, né? Vocês consideram que realmente a gente está no caminho de transição energética no Brasil? A gente já está mais avançado? E como que o setor sucroenergético, e agora incluindo ainda o biogás e o biometano, vem se colocando nessa rota de transição energética? Bom, eu acho que essa é uma jornada, digamos, longa, né? Aqui nós temos que correr uma maratona. A transição energética,
ainda vai demandar muito esforço, não só para essa indústria, para o país, mas para o planeta todo, né? Eu acho que o RenovaBio trouxe dois elementos fundamentais, acho, para essa indústria. Não só para a indústria sucoenergética, mas para o Uhum. setor de bioenergia como um todo. O primeiro deles é um instrumento para valorar esse potencial de descarbonização ou esse benefício ambiental que esses produtos oferecem para a sociedade, né? Hoje você tem o preço do carbono que deixou de ser emitido, valorado a partir da comercialização de CBIO. E um outro ponto fundamental é que hoje você percorre os produtores de biocombustíveis e todo mundo sabe o que é emissão, intensidade de carbono, Uhum. CO2 por megajoule. Quer dizer, esses conceitos todos e entender quais são os principais elementos que impactam a sua emissão foram incorporados com a política. Desde 2020, todo mundo tem que se certificar e passaram, né, os produtores passaram a entender, né, olha, como que eu reduzo a intensidade de carbono, como que eu aumento o potencial de descarbonização do meu produto. Olha, essas são as variáveis que impactam mais, essas são as variáveis que impactam menos. E com isso, a gente está vendo uma otimização do processo. O produtor começa a olhar: olha, se eu substituir diesel por biometano, Uhum. eu vou produzir um etanol com menor pegada de carbono. Se eu reduzir a aplicação de adubo nitrogenado e utilizar aqui um biofertilizante, eu também Uhum. vou usar. E aqui é importante, né, Leidiane, que o pessoal entenda que o CO2 que é emitido quando a gente queima um biocombustível, por exemplo, etanol no carro, ele é o mesmo CO2 que foi absorvido pela planta no seu processo de fotossíntese. Então, a cana-de-açúcar, quando cresce, ou o milho, ou a soja, Uhum. utilizado para biodiesel, quando cresce, absorve CO2 da atmosfera e esse CO2 volta para a atmosfera quando a gente queima o combustível lá no carro. É o Então, CO2 biogênico, né? Que fala? exatamente, esse é o CO2 biogênico, está dentro do ciclo natural do carbono, tal, é um ciclo fechado. O etanol e os outros biocombustíveis, a emissão não é zero ainda, porque esse ciclo na produção desses biocombustíveis a gente utiliza insumos que emitem ou que emitiram, Uhum. né, na sua produção, como é o caso do diesel, como é o caso dos adubos, fertilizantes, produtos químicos na Uhum. indústria e assim por diante. Né? Então, esse processo trazido pelo RenovaBio fez com que os produtores começassem a olhar para dentro e antes, no passado, era assim: eu quero ganhar eficiência técnica e eu quero ganhar eficiência econômica, então eu quero produzir mais com menor custo. Agora a lógica é: eu quero produzir mais com menor custo e com menor emissão. Então, esse terceiro elemento foi incorporado de forma efetiva na indústria, e isso é fundamental, porque nós vamos precisar, nessa transição energética, produzir mais com menor custo e com menor emissão. Perfeito. Nossa, é um exemplo incrível né, de iniciativa de política pública, mas também, obviamente, o setor abraçou a causa, internalizou dessa busca por eficiência contínua. Isso é incrível. Na redução e as pessoas da usina começarem a entender que algumas decisões comerciais, algumas decisões de negócio impactam o fator de emissão e, consequentemente, reduzem o prêmio do CBIO, né? O potencial de CBIO. Porque, assim, para o ouvinte que está escutando, é importante que o CBIO ele é baseado numa calculadora chamada Renova Calc. Essa calculadora ela aplica os conceitos de análise de ciclo de vida ambiental para analisar, consequentemente, o ciclo de vida daquele etanol e aí se calcula o fator de emissão do etanol daquela usina. Então, são consideradas algumas questões técnicas, alguns equipamentos, os consumos, a produtividade de cada usina, porque cada usina tem o seu fator de emissão. Consequentemente, no processo, ao longo dos anos, essa usina vai buscando melhorar o fator de emissão, porque vai conseguir vender mais CBIOS no mercado e ser mais premiado
pela sua eficiência. E isso vai ficar, né? Isso fica, vai passar a ser parte do processo da empresa, essa eficiência, e acaba até, Luciana, e uma pergunta: isso você acha que essa busca pela eficiência, pensando já no fator de emissão, vai influenciando os fornecedores, toda a cadeia no entorno da própria usina? Você acha que ou seja, você vai gerar um benefício muito além realmente do que era a política em outros setores? Sim, eu acho que esse é o início desse processo, né? Como você bem mencionou, ele já foi incorporado nas decisões de produção, das empresas. Então, hoje a gente tem uma condição absolutamente inédita no mundo, porque no Brasil você pode comprar biocombustível, seja etanol de cana, etanol de milho, biometano, biodiesel de soja, biodiesel de sebo, enfim, diferentes biocombustíveis com pegada de carbono auditada, né? Isso não tem no mundo. A gente tem aqui, eu consigo saber qual a intensidade de carbono do biocombustível produzido por cada planta industrial, né? E a hora que se tem esse estímulo, obviamente ele deve percolar ao longo da cadeia toda, não só com os produtores rurais que fornecem matéria-prima para biocombustíveis, mas também com os fornecedores de insumo. Então, você tem uma máquina que consome menos diesel na colheita, você tem um trator que pode usar, por exemplo, um biometano, um combustível Uhum, renovável, você tem um adubo, um bioinsumo que permite que eu reduza a aplicação de combustível, de fertilizante nitrogenado na adubação da lavoura e assim por diante, né? Então a gente já começa a olhar e verificar uma série de iniciativas nessa linha, né, uhum, que vai contribuir muito para o posicionamento do setor na agricultura de baixo carbono e especialmente no mundo da energia, né, de uhum. conseguir se posicionar de forma efetiva, né, e como instrumento fantástico aí de descarbonização nessa discussão toda e nesse desafio que a gente tem de ofertar mais energia com menor emissão de gases de efeito estufa nos próximos anos. Nossa, é incrível, assim, imaginar que talvez produtos com menor pegada de carbono vão começar a ser mais ofertados no mercado por uma demanda do setor sucroenergético, do setor de biocombustíveis, né? Vamos abrir. Então, tratores, caminhões com menor fator de emissão, que possam usar combustíveis com menor fator de emissão, fertilizantes. Só que esse produto vai acabar ficando disponível para vários setores e não só para o de biocombustíveis, né? Então acaba gerando um impacto muito além, incrível pensar isso mesmo. E aí agora a gente vem percebendo nas conversas também o setor de biogás e biometano, apesar de ainda ser pequeno perto do setor sucroenergético, né? De todo esse porte que o setor sucroenergético tem e é reconhecido internacionalmente, né? Mas essa busca está começando a se analisar mais a questão de análise e ciclo de vida da produção de biogás e biometano. Porque muitas vezes a gente parte do princípio, utiliza um resíduo, então é pegada zero. Mas não necessariamente, né? A experiência das usinas é essa. Você pode usar alguns processos na produção do biogás ou no upgrading, no refino, no transporte, que vão gerando emissões demandando energia elétrica, demandando outros insumos. Então, eu acho assim que para o público é importante a gente ficarmos atentos e aprender com o setor de biocombustíveis, que já vem entendendo essa lógica da análise de ciclo de vida, de redução de emissões em cada parte do processo, porque cada vez mais vai se buscar entender qual que é o fator de emissão daquele biometano que está sendo comprado, daquela energia elétrica produzida a partir de biogás. Então, é realmente um ponto para nós ficarmos atentos no que o Luciano comentou aqui de toda essa experiência do etanol, de biodiesel, porque para o biogás e biometano está vindo essa demanda de estudar cada etapa e buscar equipamentos mais eficientes no processo de produção de biogás e uso do biogás, né? Então, fiquemos atentos e vamos seguir aqui as ideias que o Luciano está trazendo. E, Luciano, o que eu queria te perguntar nessa linha toda, como que a Única vem se preparando para a próxima COP?
Bom, a Vocês Única tem participado, né, já é, da conferência há algum tempo. eu venho Ah, acompanhando, vejo muito, vocês estão muito ativos, né, na todo o processo da sim, COP. essa é uma discussão, eu acho importante, né, porque nesse tipo de evento, não só estar ali presente para eventualmente oferecer algum suporte para os, né, decisores que estão ali discutindo as próximas ações, mas também é um local e um momento onde todos que trabalham com o tema se reúnem. Então você tem ali, digamos, um caldo de conhecimento sobre o assunto fundamental, e as discussões são bastante ricas, né? A Única tem feito uma série de atividades, né, fora do país, né? Além, a gente já conversou um pouco sobre as atividades e um pouco aqui sobre as políticas brasileiras, mas também lá fora é importante que a bioenergia, os biocombustíveis sejam entendidos como instrumentos de descarbonização efetivos, né? Nós temos alguns países, algumas regiões do globo que possuem restrições para produzir biocombustíveis, não têm terras disponíveis e, obviamente, estão buscando outras soluções. Mas para países como o Brasil, para vários países da América Latina toda, África, uma parte significativa da Ásia, né? Nós temos uma condição muito apropriada para fazer biocombustíveis de maneira sustentável. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a política que você mencionou, né, o RenovaBio, ele proíbe a produção de biocombustíveis em áreas desmatadas, ainda que seja desmatamento legal, ou seja, nós somos além da legislação ambiental brasileira. E hoje, para participar do programa, as empresas precisam monitorar toda a área que foi utilizada para fazer a matéria-prima agrícola e certificar de que não houve desmatamento nessas áreas. Então, se precisa utilizar a imagem de satélite com resolução mínima de 30 metros, contratar uma empresa de auditoria, isso tem que ser submetido para a ANP, esse processo é realizado a cada 3 anos de forma pública e depois todo ano tem um monitoramento, de maneira que a gente tem certeza que se um único hectare for desmatado em uma determinada propriedade rural, numa fazenda, a fazenda inteirinha está fora do RenovaBio. Então, ela não pode participar do programa. Com isso, a gente elimina toda a discussão de biocombustível e desmatamento, Uhum, né? Nós não temos isso aqui. Outro elemento que é muito forte lá fora, em países que não têm condições para expandir a produção de biocombustíveis, é a discussão sobre food versus fuel, né? Combustível versus alimento. uhum, No caso brasileiro, a gente não tem isso. Nós estamos falando aqui de uma indústria que representa quase 20% de toda a matriz energética nacional. Nós estamos falando, no caso de combustíveis, de um setor que substituiu quase 50% da gasolina consumida pelos veículos leves, e tudo isso é feito com o uso de cerca de 1% da área nacional. Ou seja, nós não temos problema aqui de competição diária por alimento ou energia. Nós estamos falando aí de 1% de toda a terra, de toda a área no país, e a gente tem um espaço muito grande, né, de expansão via aumento de produtividade e também de alguma expansão horizontal em áreas de pastagem, né? Muitas uhum. delas, muitas vezes, inclusive, pastagem degradada, que você entra recuperando aquela área para a produção de uma matéria-prima que vai ser utilizada para biocombustíveis. Então, acho que esse esforço, seja na COP ou em outros fóruns internacionais, é para mostrar que a gente tem condição, sim, de produzir aqui uma energia renovável e de maneira sustentável, sem desmatamento, sem Uhum. competir com alimento, que pode ser utilizada como instrumento efetivo de redução de emissões no Brasil e em vários países com características parecidas. Perfeito. E aproveitando essa tua experiência internacional, esses eventos que você participa e encontra outros atores de outros países que estão nesse setor de biocombustíveis ou setor sucroenergético, é, em outros países você vê que tem a produção de etanol e açúcar, há também esse movimento de produção de biogás e biometano a partir dos resíduos dessa produção. Também está acontecendo esse movimento em outros países além do Brasil?
Eu acho que o uso de resíduos vinculados ao setor agrícola e agropecuário para a produção de biogás já é bastante disseminado no mundo, Uhum, né? Inclusive na própria Europa, um pouco, inclusive, do conhecimento que a gente trouxe para cá, veio do uso em outras regiões do globo que uhum, fazem aí, aplicam resíduos da produção agropecuária para a produção de biogás e biometano. Especificamente no setor sucroenergético, acho que esse movimento está começando aqui no Brasil, né? Os outros países ainda estão um passo atrás do eles Brasil seguem o nesse, Brasil. eles estão ampliando o uso de etanol. Então, a gente tem participado Hum, de discussão aqui em vários países da América Latina toda, em que se aumenta, eles estão ampliando a produção de etanol, aumentando o nível de etanol misturado à gasolina. A própria Índia, na Ásia, é um exemplo bastante claro, né? A Índia é grande produtor de açúcar e também de cana-de-açúcar, e agora passou a estimular ou a intensificar o seu programa de etanol, ampliando a participação do etanol na mistura com a gasolina e até com planos para ter, por exemplo, veículos flex nesses países. Então, eu acho que assim o movimento que a gente viu aqui de intensificação de uso do etanol está acontecendo no passado, está acontecendo agora nesses países e, obviamente, nós podemos ter um potencial também para o biogás, para um biometano no futuro, né? Na medida que a gente está começando, esse é um movimento que está começando aqui no Brasil, acho que ele pode também ser disseminado para esses outros países. Super interessante esse insight que você está trazendo, Luciano, porque junto com esse desenvolvimento que está ocorrendo agora do etanol em outros países, América Latina, China, Índia, enfim, vai vir com certeza o desenvolvimento de biogás, porque se aqui no Brasil a gente acaba sendo espelho, né, eles acabam seguindo muito do que o Brasil vem fazendo em etanol, então é importante, né, os profissionais do setor de biogás e biometano estarem atentos a essas oportunidades fora do país também, né? Não apenas aqui no desenvolvimento do setor de biogás no Brasil, mas a gente tem que prestar atenção mais no que está ocorrendo na América Latina, porque a gente também pode ser referência, levar esse conhecimento, trocar e pode se gerar negócios a partir disso. Então, esse ponto que o Luciano coloca, eu acho que é bem importante para quem trabalha mais especificamente com biogás, de estar atento a essas oportunidades fora do país, certo? Perfeito. Acho que a gente tem ainda muito espaço aqui e uma avenida de possibilidades, né, aqui Muita no coisa Brasil aqui com a ainda, indústria né? nacional, mas é óbvio que podemos ter também espaço nesses outros países, nessas outras regiões do globo. Exato, já ir se preparando para o futuro. Nesse caminho, Luciano, já indo para o nosso encerramento aqui da nossa ótima conversa, qual que é a importância de haver, então, profissionais capacitados conectando com a missão da Amplum, né, que é capacitação, cursos, qual que é a importância de ter profissionais capacitados para trabalhar com esse setor de transição energética, de energia, de biocombustíveis, e de biogás e biometano. Então, qual que seria o perfil desses profissionais? Você que é professor também, então trabalha com isso. Qual que é o perfil desses profissionais para o futuro de todos esses setores? Bom, acho que a gente vai ter demanda para profissionais de diversas áreas, né? O problema do aquecimento global e a produção de energéticos de baixo carbono, seja eles de outras fontes ou da bioenergia, é um problema complexo que exige uma multiplicidade de conhecimento, né, e profissionais que atuam em diversas esferas, desde a área regulatória, passando pela área técnica, mercado, comercial e assim por diante. Né? E entendo que o treinamento dessas pessoas é fundamental. A gente está vendo esse processo, ele se acelerou demais nos últimos anos, especialmente pós-pandemia, né? Por exemplo, discussões sobre ESG, 3, 4 anos Uhum, atrás, eram incipientes. Hoje, né, são departamentos inteiros de empresas, né, a discussão sobre transição energética e a velocidade com que as transformações vêm ocorrendo também é impressionante. E é óbvio que a gente precisa de pessoas com conhecimento, qualificadas, para lidar com esse novo mundo. Né? Eu acho que esse é um desafio grande. Né? Empresas, via de regra, além de capital, é processo e pessoa. pessoas. E a qualificação de pessoas para trabalhar nessa área é fundamental e a gente vai precisar de gente nova, porque de fato é uma área que está crescendo.
né, no caso do setor, por exemplo, né, eu digo desde a parte técnica até lá a comercialização. Eu não tenho especialistas em comercialização de biometano, é um outro mercado. Essa indústria Uhum. nunca acessou esse mercado. Então, aqui é só um exemplo, né, da demanda que deve surgir por pessoas e profissionais qualificados nessa indústria com a expansão do biogás e do biometano nos próximos anos. E acho que um ponto que você coloca é a multidisciplinaridade, né, é importante essa, cada vez mais, transição energética significa várias fontes, inovação, pensar fora da caixa, então, esses profissionais precisam realmente vir com a multidisciplinaridade que você está colocando, né. Nós estamos passando por um período de transição energética, de um lado, uma série de transformações e rupturas tecnológicas do outro, né, seja na produção ou mesmo no uso desses produtos. Haja vista, por exemplo, a discussão enorme aqui sobre tecnologia automotiva para reduzir emissões no setor de transportes, né? Estou dando um exemplo, mas isso Uhum. também está acontecendo no setor industrial e em outras áreas. Então, acho que é um desafio grande acompanhar todas essas mudanças e não dá para desenhar um perfil específico, né? A gente vai precisar de profissionais que atuem em diferentes áreas, como eu falei, desde agrônomo, engenheiro químico, produção, administrador, economista, enfim, tem espaço para muita gente nesse mundo em transformação que a gente está vivenciando agora. Obrigada por ter trazido essa visão, Luciano. E agora a gente chega no momento do podcast que a gente pede para você deixar uma recomendação de leitura, de vídeo, de filme, de site, podcast, enfim. Alguma recomendação que você queira deixar para os ouvintes, assinada por Luciano, do que pode ser interessante para o ouvinte se aprofundar ou para se desenvolver profissionalmente, como pessoa, enfim. Me diga aí, qual a sua recomendação? Bom, acho que a gente tem muita informação, muito material aí disponível. Eu, obviamente, vou trazer aqui, trazer um pouquinho mais de brasa para minha sardinha. Então, para aqueles, a gente mencionou muito aqui o setor, bioenergia, falamos um pouco da política nacional de biocombustíveis. Então, né, eu acabei de publicar um capítulo de livro sobre essa política. Acho que faz Hum, sentido, talvez seja a última leitura para aqueles que querem entender mais como que funciona o setor de biocombustíveis e a dinâmica introduzida pelo RenovaBio no Brasil. E, obviamente, a gente tem muita informação disponível no site da Única e ótimo. também no Observatório da Cana e da Bioenergia, que é um site onde nós publicamos todos os dados e informações que são apuradas pela área técnica da Única. Então, tem lá Ótimo. informações sobre produção de etanol, produção de açúcar, cana-de-açúcar, produtividade, área, informações sobre preço, exportação, importação, Hum, consumo. Enfim, acho que é uma boa fonte de informação também para aqueles que já conhecem um pouco sobre o uhum. setor e querem dados para fazer análises e entender um pouco mais a dinâmica dessa indústria. Já está no plano de vocês do observatório colocar algo mais sobre biogás e biometano, monitorando o avanço do Sim, sim, a setor? gente, a gente já está colocando, já está, digamos, publicando alguns materiais sobre biogás e biometano. Esse é um tema novo, então, óbvio, vocês podem encontrar lá informações sobre etanol de cana, etanol de milho, sobre bioeletricidade e, obviamente, já começamos a incluir dados e informações Bom, sobre biogás e biometano, essa nova fronteira aí que deve ser explorada pela indústria nos próximos anos. ótimo, bom saber. A gente vai deixar os links para essas referências, para essas recomendações que o Luciano deixou na descrição do podcast, tá bom, pessoal? Para vocês acessarem mais facilmente. E, Luciano, eu peço agora para você deixar uma mensagem final para a gente ir para o encerramento do podcast. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Acho que foi um bate-papo muito prazeroso aqui. Espero que a gente possa ter trazido informações relevantes, né, para quem Com quer certeza. entender um pouco mais desse setor. E acho que a gente tem aqui é uma indústria que tem um papel bastante relevante, né, nessa transição energética. Eu acho que nós temos desafios enormes, né, pela frente, nas diferentes áreas de atuação, mas também um potencial de contribuir
efetivamente, né, com esse problema e com esse desafio global que é ofertar mais energia com menor emissão nos próximos anos. Então, acho que entendo que todos aqueles que se interessem pelo tema e por essa indústria, nós vamos ter muito espaço, né, e muito trabalho a fazer nos próximos anos. Luciano, a gente agradece imensamente a você e a Única, a equipe da Única, por estarem conosco nesse podcast. Assim, foi uma grande honra bater esse papo contigo, entender mais essa intersecção entre o setor de biogás e biometano e o setor de sucro energético. E então, muito, muito obrigada por essa rica troca de conhecimento. Bom, foi um prazer participar. Eu e a Única, obviamente, estamos sempre à disposição para debates e conversas desse tipo aqui. Combinado. E a você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, eu quero agradecer a sua companhia. Eu espero muito que você tenha gostado. Esse podcast é para você que tem interesse em biogás e biometano e por isso nós queremos saber sua opinião. Então mande para nós perguntas, sugestões de pautas, de profissionais do setor que você gostaria de ouvir aqui no podcast da Amplum. O nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. Lembre-se, se você está nos ouvindo pelo YouTube, lembre de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para quando a gente tiver um episódio novo que você já seja avisado. E no Spotify, lembre-se de seguir nosso perfil e recomendar para os colegas, para as pessoas que você acha que vão gostar desse super bate-papo, de escutar mais esse episódio. A gente fica por aqui com esse episódio do podcast da Amplum Biogás e um abraço meu e de toda a equipe da Amplum. Esse podcast foi produzido pela Amplum Biogás, roteiro de Leidiane Mariani, Renata Tomasi, edição de Renata Tomasi e Laís Moutinho e revisão de Vanice Nakano.